para conciliar ao tema e a proposta temática que é motivacional. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 24. Eu vou pedir à mídia para me ajudar, se assim possível for, como é uma proposta temática, eu preciso que a mídia me ajude na projeção dos versículos para nós lermos, pois a proposta temática é: permanece naquilo que aprendeste. E só se aprende aqui pela palavra. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, ou oliveira brava, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem, enquanto agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar nesta noite, participando do Congresso da UMADERJ, e para isso quero externar a minha gratidão. Pastor Adejair, muito obrigado, com a irmã Elielda, pois quando o convite me foi lançado, foi no seu nome, e isto me faz ser mais grato, tendo senso da minha pequenez e a grandiosidade desse trabalho. Muito obrigado, grato lhe sou. E aproveito, em público, transmito-lhe um abraço do pastor Laudistone. Estive falando com ele hoje, só falava na igreja aqui, só falava no Senhor, é um amigo, e pediu para que eu transmitisse um abraço ao Senhor e à igreja. Em vossos nomes, externo a minha gratidão a todo o ministério e a esta igreja. Que Deus os abençoe. Agradeço a coordenação jovem, na pessoa do presbítero Leonardo, com a sua muito digna esposa irmã Daniele, evangelista Pedro, e todos os demais que compõem a coordenação e, sobretudo, esta união. Muito obrigado por me dar o privilégio de fazer parte da vossa história. Quero agradecer ao presbítero Hamilton, que me contactou em nome do pastor e da coordenação. Quero também externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Paulo, da sua esposa irmã Mônica, que são conterrâneos, congregávamos muito tempo juntos, e eles agora estão em Mineiro. Que Deus abençoe, é muito bom revê-los. E fazer gratidão e reverência às autoridades políticas aqui presentes, Sua Excelência, senhor deputado estadual, Sua Excelência, senhor prefeito, com a sua muito digna esposa, sua comitiva. Quero agradecê-lo por me receber neste município e parabenizá-lo, e a minha oração é que Deus continue abençoando a vossa gestão. Queridos, quero agradecer a Deus e tomar por base esse texto, este versículo, para conciliar a proposta temática que é motivacional. Quando nós lemos o texto, nós lemos propositalmente na carta de Paulo ao centro político daquela época, que era Roma. Mas a história secular e bíblica nos ensina que Roma dominava o mundo, não só na parte da Europa, como também na Ásia Menor. Quando nós analisamos, Roma começa a reinar, a dominar imperialmente, muitos anos antes de Cristo. Por volta aproximadamente dos anos 160 antes de Cristo, Roma já toma início no mundo, quando vai tomar algumas cidades do Império Grego-Macedônio. Quando nós analisamos
Posteriormente, ela entra na Ásia Menor com a morte de Átalo, rei de Pérgamo, que é na Ásia Menor. Então, quando Átalo morre, ele deixa em testamento que o seu reinado era para ser entregue ao Império Romano. Então, ali, também a Ásia Menor é berço de Roma dominar, como também entra no contexto europeu, na Grécia. Então, desde a Europa, a Ásia era uma região conhecida como região greca-romana na ótica política e administrativa. Então, observem que quando Cristo vem, ele vem como o que Paulo está falando acerca de um relacionamento, de uma manifestação chamado graça. Se nós lermos a carta do tema, você vai ler capítulo 1, versículo 8 a 10. Por favor, a mídia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Veja que é uma carta motivacional, porque o jovem Timóteo estava movido de uma vergonha, de um sentimento pejorativo, por não aguentar a adversidade. Porém, é uma conjunção adversativa, é uma situação adversa. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Onde Paulo vai buscar força, veja que tanto dentro da igreja de Éfeso, como também fora, não havia esperança, porque o Paulo estava preso, prestes a morrer, e ele sabe desta circunstância, e esta circunstância interna trouxe vergonha para o jovem até aqui de 27 anos. Quando nós analisamos, esta carta foi escrita nos anos 65 a 67, ano da sua morte. Mas veja que ele vai dizer antes: participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa chamada ou vocação. Não, o segredo está aqui, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, fechando, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então vejam que Paulo está escrevendo uma carta, mas primeiro é para umas regiões das 13 cartas denominadas de Paulo, ou escrita ou ditada. 9 delas são coletivas para a igreja, e aí você vai observar que é uma região dominada pela incerteza, pelo segundo nível de perseguição, que era a governamental. Primeiro nível, religioso, Judeia. Segundo nível, o império governamental, e não dava para suportar. Então, como Roma começava pela Europa, cidade de Roma, e também Roma dominava as regiões baixas na região grega, que comportava Filipo, Anfípole, Apolônia, Bereia e Atenas e Tessalônica. Depois, região alta da Grécia, conhecida como Acaia, primeira Macedônia, segunda Acaia, Corinto e outras cidades importantes. Quando nós vamos para a cidade de Timóteo, que ele era pastor presidente, você vai observar que Roma dominava na Ásia Menor, a começando por uma região conhecida como Galácia, que comportava a cidade de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, região natural de Timóteo. Quando nós analisamos a região central, Roma dominava na Ásia Menor, desde a cidade de Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Laodiceia, como também Troade,
Colossos, todas estas principais cidades, Roma dominava. Então observem que o Evangelho de Cristo vem neste período. Por isso eu quero trazer para nós a motivação que nós não podemos parar, temos que continuar. E por isso eu quero trazer uma mensagem que está no meu coração, um projeto natural e o sobrenatural. Quando nós lemos o texto, na leitura, observe que Paulo está falando de um projeto natural e de um projeto sobrenatural. O que é natural é aquilo que é comum à natureza, que nasce, que existe, independente da intervenção humana. E o sobrenatural é o que está além do poder da natureza. Para nós entendermos isso, os irmãos observem o privilégio que nós temos pela graça. Por isso que ele diz que Deus nos escolheu não por obra, mas pela graça. Quando nós vamos falar sobre um projeto natural e o sobrenatural, entendam que quando nós lemos o capítulo 3 até o capítulo 11 do Gênesis, nós vamos encontrar um ser humano caído, um ser humano imperfeito, que se tornou e perdeu o direito de filho, de comunhão com o Criador. O ser humano foi afastado de Deus e não tem mais relacionamento coletivo em adoração nem em louvor, porque o pecado fez uma separação. Quando nós vamos para o capítulo 11, aí Deus vem e dentro do contexto bíblico vou conceituá-lo com a ilustração da pregação. Você vai ver que Deus chama o natural, a natureza, e diz: natureza, eu quero fazer um projeto, pôr em evidência um projeto que eu chame de meu filho, para me adorar e guardar os meus princípios. Aí a natureza diz: Senhor, o Senhor manda, o Senhor diz e eu ajo. Ou seja, o que é que o Senhor quer fazer? Quero criar, através do ser humano caído, um projeto santo, mas sem a interferência do homem. Então a natureza diz: olhe, se é humano, vai ter que ter útero, porque a função do útero é receber o embrião e desenvolver o feto e o bebê. Então a natureza diz: Senhor, o Senhor escolhe. Aí vem o Gênesis capítulo 11, versículo 30. Deus vai dar início ao projeto. E qual é a ideia? Na Mesopotâmia tinha muitas mulheres semitas, fértil, produtivas e pronta, mas e aí o homem ia interferir. Aí vem Deus e diz: natureza, tem que ter um útero? Tem. Então o projeto vai ser natural, e para ser natural o homem não pode intervir. Aí ele vai escolher um útero fechado, e Sarai foi estéril e não tinha filho. Ou seja, como era o útero estéril, mesmo relacionalmente conjugal com Abraão, ela não podia conceber, nem ter gestação, porque o útero era fechado. A natureza disse: olha, Senhor, se o Senhor abrir o útero, eu entro e faço o resto. Aí Deus disse: tá bom. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus aceita a proposta. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor ao marido de Sarai, Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E qual era o propósito? Era ensinar este povo os seus princípios, ia ser seu filho, seu povo. Aí vem o capítulo 12, versículo 3. Qual é o propósito? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus diz: o projeto natural não pode ter a interferência humana para alcançar os perdidos. Aí Deus promete e Abraão acredita. Chega o capítulo 15 do Gênesis, já fazem 10 anos e Sarai continuava
com vigor, mas o útero estéril. E Abraão com vigor de produtividade. E 10 anos passaram e o menino não vem. Aí o Gênesis 15 diz que Abraão teve medo. Quando Abraão teve medo, se enclausurou, porque Sarai cobrou o filho. Aí ele disse: você tem razão, Deus me enganou. Aí o capítulo 15 diz: depois destas coisas, do capítulo 14, depois destas coisas, veio o Senhor a Abraão em visão, dizendo: não tema. Veja que ele teve medo, teve a dúvida, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Pode continuar. Então disse Abraão: Senhor Deus, que hás de me dar? Pois ainda ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, disse mais Abraão: eis que não tem me dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele duvidou. Quando ele duvidou, aí vem Deus, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que vai nascer das tuas entranhas, vai sair dela, este será o teu herdeiro. Veja que Deus motiva, mas ele não acreditou, se enclausurou, uma depressão de desistência dentro da tenda. Aí Deus, no versículo seguinte, o que é que está escrito? Então o levou fora e disse, veja que foi Deus que arrancou-lo da tenda e trouxe ele para fora. Se você ler o versículo 12, veja que coisa para motivar um crente desanimado. O que é que Deus faz? E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Implica dizer que quando Deus tirou ele da tenda, o sol raiou, porque o sol só se põe no final do dia. Então quando o sol raia, Deus diz a Abraão: vem para fora. Vem, ele não vem. Ele arranca Abraão quando o sol já brilhava e diz: olha para o céu e conta as estrelas se tu pode. Por quê? Porque para ver estrelas, se fosse de noite, qualquer pessoa vê, não precisa ter promessa. Aí Abraão vê o sol brilhando, aí durante o dia ele tenta contar e não consegue. Aí Deus diz: assim vai ser a tua descendência depois de ti. Quem tem promessa de Deus aqui, então só quem tem promessa consegue enxergar a estrela com o sol brilhando. Aí quando o sol se põe, Abraão já está crente de novo, fora da tenda, dizendo: eu vou recomeçar e não posso parar. Capítulo 16, a fraqueza vem e ele precipita-se e vem Ismael. Capítulo 17, Deus puxa na orelha dele, mas não desiste dele. Quando você vai para o capítulo 17, ainda o útero estava fechado. Aí Abraão vai fazer Deus uma aliança. Capítulo 17 do Gênesis, versículo 6. Aí Deus diz a Abraão: eu farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Versículo 13, resumindo, ele diz que com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e esta é a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. Capítulo 17, Deus diz: olha, Abraão, todos os machos que nascer das tuas entranhas, você vai circuncidar. Circuncidar é puro, é limpo. Incircunciso, imundo. Aí Deus vai, por meio de Abraão e desta aliança, purificar os judeus pela circuncisão. Aí disse: a tua parte é fazer isso. Quem nascer na tua casa vai ter direito de ser meu, e quem for comprado pelo teu dinheiro. Então observem que aqui começa a aliança. Capítulo 18, Abraão perdeu a força física, andropausa. Ele agora não tem mais força física de produzir filho, ficou velho. Sarai, que já tem o útero estéril,
entra na menopausa, patologicamente impossível gerar. Aí Deus deixou a força do homem acabar, porque o projeto é dele, é natural, o homem não vai interferir. Capítulo 21 do Gênesis, capítulo 21, Abraão sem força, já velho, Sarai na menopausa. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e Sara como ele havia prometido. Versículo 2: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Aqui nasce o projeto natural. Só vai ser cidadão de Deus, só vai ser filho de Deus quem vem desta origem. E eu, você, paramos no capítulo 11, forasteiro, estrangeiro, para entrar tem que ser comprado pelo dinheiro de Abraão. Aí nós estamos fora, aí vem, Isaac cresce, o projeto só está nele, Abraão vai passar, e o projeto vem para Isaac. 40 anos ele casa para desenvolver o projeto. Quando ele casa, a natureza diz: Senhor, e agora? Quem vai ser o útero que vai conduzir o projeto? Aí Deus diz: deixa comigo. Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, Rebeca. Aí quando vem Rebeca, Gênesis capítulo 25, versículo 21, olha o que é que Deus escreve: o homem não vai se meter. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, não tinha filho, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca era um útero falido. Aí a natureza disse: Senhor, o útero dela é fechado, eu só posso aumentar o projeto se o Senhor entrar. Aí o Senhor disse: deixa comigo. Abriu o ventre, o útero, e a natureza entra, e nasce Jacó e Esaú. Aí Deus escolhe Jacó para continuar o projeto. Gênesis 46, 26 e 27, está escrito o seguinte: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Aí vem o que? 27, e os filhos de José, com Jacó e José, 70 almas. Já está o projeto, oriunda da originalidade de Abraão. Desce como escravo para o Egito, 430 anos se passam, se torna um escravo, quase sem probabilidade. O homem torna escravo, mas o projeto é de Deus, é filho. Aí Deus vem, Êxodo 4, 22, aí Deus diz a Moisés: vai, Êxodo 4, então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, é meu filho, então deixa o meu filho ir e me adorar e me servir no deserto. Aí agora Deus vai chamá-lo de filho, tem direito de filho. Eu disse há dias passados, eu estava pregando aqui perto e me veio à memória: o direito de filho é terrível. Por quê? Por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho filhos, tenho 5 netos. Quando eu chego em casa, quarta-feira eu estava em casa, foi um jantar, filho e netos e amigos, eles têm que gozar do que eu tenho. Tenho um carro, viajo aeroporto, mas se o filho está em casa, deixa em casa, para ele passear com as meninas, vai desfrutar do que é meu, é filho, tem direito. Quem é de fora, nem a mão pega, não tem como, é de fora. Por exemplo, eu viajo 2 vezes por mês para fora do país. Eu sou de fora, aonde eu vou, chego em imigração, primeiro, vai fazer o que no meu país? Vou pregar, vem a convite, venho, carta, tem dinheiro? Tem não. Por exemplo, já fui quase 100 vezes nos Estados Unidos em 8 anos, indo e voltando 200 vezes, mas não é garantia de entrada, porque eu sou forasteiro, não tenho direito
de filho que eles têm. Então 6 meses, se passar, é criminoso, é ilegal. Mas quando eu volto para o Brasil, eu não tenho medo da migração, porque sou filho, tenho direito. Hoje eu moro em Maceió. Se eu quiser amanhã, eu moro em Jataí, porque sou filho da nação. Aí quando eu entrego o passaporte na imigração brasileira, já tem a fila, brasileiro, filho, a filha do estrangeiro é outra. Aí quando pego meu passaporte, não me pergunta nada, dá um sorriso, como foi a viagem, bem-vindo de volta à sua casa. E vem o período intestamentário. Cerca de menos de 400 anos, o Império Grego-Macedônio domina, inclusive a Palestina. Alexandre domina o mundo até a Ásia. Morre os seus generais, assume o poder. E agora Antíoco Epifânio é o mandante da Palestina. E ele impõe o helenismo. E é aqui que a nova geração de jovens vão esquecendo do que foi aprendido no Beit Talmud e no Beit Midrash, que eram os ensinos de servir a Deus. Porque da Grécia vai impor a arte, a filosofia, a cultura grega. E na cultura tinha os esportes que tornavam os famosos. Aí os jovens masculinos quebravam a aliança de Gênesis 17 para correr o atletismo e serem famosos e ganhar dinheiro. Quebrando a aliança, faziam cirurgia. Quebrava a aliança e ia disputar os jogos gregos e se esqueciam do chamado. Perdia a identidade hebreia. As moças não se comportavam mais como hebreia, porque a popularidade grega dominava. Para que se vestir como hebreia? Para que cantar como hebreia? Esqueceram do que aprenderam. 30 anos antes de Cristo, aproximadamente, o Senado romano nomeia Herodes, rei da Judéia. Ele reconstrói o templo de Zorobabel. E agora era a hora da adoração voltar. Mas a corrupção entra. Quando a corrupção entra, 400 anos, aí Deus olha e não suporta. E diz: vou restaurar meus filhos. É filho, eu não vou abandonar. Eu enviei profetas, eles rejeitaram. Apedrejaram. Eu vou enviar meu filho. O melhor que eu tenho para restaurar os meus filhos. Aí diz natureza: eu escolhi um útero para renovar os meus filhos. A natureza diz: se tiver útero, deixa comigo. Aí o anjo Gabriel, Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 34. O anjo Gabriel vai em Nazaré. Muitas jovens, mulheres do útero já produtivo. Aí Deus escolhe um útero virgem. Mas tem útero, a natureza resolve. Aí o anjo diz: salve, salve, agraciada. A Maria teme. Ele diz: não tenha medo, achaste graça diante de Deus. E eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e eu reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí Maria diz: como vai acontecer isso? Eu não conheço homem, eu sou virgem, o meu útero não recebeu nenhum embrião, eu sou virgem. Aí o anjo diz: deixa com Deus e a natureza, porque o Santo Espírito descerá sobre ti, e o ente santo que se gerado em ti vai ser chamado Filho do Altíssimo. A natureza entra no ventre de Maria.
9 meses depois, o remanescente nasce. Para quê? Restaurar os ramos da oliveira. Você pode analisar. Aqui deve ser artificial. Mas se esta planta for natural, é a natureza que faz ela crescer. Se ela for morrer, a própria natureza se encarrega de dar continuidade à sua espécie. Porque no pé dela vai nascer um rebento, chamado renovo ou remanescente, porque se a árvore morrer, o remanescente continua. Aí o que é que acontece? Aí Deus manda um remanescente, porque as árvores quebraram, os ramos da oliveira se quebraram. Aí Deus disse, vou renová-lo com um renovo. Por isso que Isaías diz, ele vai subir de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, ou seja, vai nascer o remanescente. Mas para decepção, os judeus rejeitam, a árvore não aceita o broto, o remanescente. João capítulo 1, versículo 11, o que é que está escrito? Ele veio, e os seus. Então isso quer dizer, se esta árvore vai morrer, e o remanescente, o broto, para continuar vem, se a árvore não receber, não aceitar o broto, ele morre, porque não vai receber nutriente da árvore. Então, agora, ele nasce como renovo, Israel rejeita, agora o broto vai morrer. E morrendo o broto, já que os ramos estão quebrados, morre a árvore. A oliveira produtiva parou de produzir. Aí Deus vai para a natureza e diz, natureza, o broto foi rejeitado e vai morrer. E o projeto não pode parar. É para alcançar a terra. Aí a natureza diz, o que é que o Senhor pensa em fazer? Deus diz, eu vou continuar. Mas o que é o que o Senhor pensa em fazer? Eu vou usar o zambujeiro. A oliveira brava. Aí a natureza diz, mas não vai ter útero? Deus diz, não, agora não. O projeto vai ser sobrenatural. Vai ser acima do natural. Mas Senhor, o zambujeiro não frutifica. Eu trabalhei 40 anos com agricultura. E o enxerto de uma árvore, quando aqui produz vai morrer, eu vou fazer o enxerto. Só que eu tenho que fazer o enxerto com uma árvore da mesma espécie e que seja mais produtiva do que está morrendo. Aí Deus disse, vou pegar o zambujeiro e vou enxertar na oliveira. Aí a natureza diz, Senhor, o zambujeiro não presta, ele não dá fruto, não pega fogo, não recebe adubo, cresce onde quer, não vai dar certo. Aí Deus diz, mas eu vou querer. Aí a natureza disse, eu estou fora, se não tiver útero, eu estou fora. Por isso que é contra a natureza, ela não aceitou que a gente entrasse. Quando a natureza não deu vez a gente, aí Deus vai para a graça. Graça. Agora eu quero usar o zambujeiro. A natureza pulou fora, disse que não vai dar certo. Ela disse que só entra se tiver útero. Aí a graça, o que é que o Senhor pensa em fazer? Quero colocar os forasteiros, zambujeiros, vou ligá-los na oliveira verdadeira, para eles fazerem parte da família. Aí a graça diz, o que o Senhor prometeu a Abraão, que é da família, quem faz parte da descendência
e quem é comprado com o dinheiro dele. Romanos 6, nós éramos escravos do pecado. E zambujeiro, aí a graça diz, o comprado serve? Serve. Me ajuda aí no fundo musical, bem baixinho, tecladista. Aí o que é que vai entrar? A graça diz, então vai dar certo, Senhor. Tem algum herdeiro de Abraão vivo? Mateus 1:1. Mateus 1:1, leia. Qual é o herdeiro? Mateus 1:1, original. Livro. Filho de Davi. Ele pode comprar, Senhor. Pergunta o pecado, qual é o preço? Para libertar os forasteiros, os escravos. Aí o pecado diz, nenhuma moeda. Já tentaram desde o capítulo 3. Mas nem a prata nem o ouro paga. Qual é o preço? Sangue puro, original. Aí a graça diz, soberano, é o preço do sangue. O Senhor vai dar ele para o pagamento. O broto vai morrer. Aí Deus diz, diga o pecado que eu aceito a proposta, eu pago. É por isso que João diz que Deus nos amou de uma tal que deu o seu único filho. Agora não é só para judeu, é para todos. Para todos. Não pereça. Romanos 8, 31 e 32. Leiam com o peito cheio. Romanos 8. Que diremos, pois? Se Deus, quem? Versículo 32, aquele antes o entregou, como não nos fará herdeiro com ele também? A carta de Romanos e a carta a Timóteo é pessoal, Romano é coletiva, mas é para gentios. Timóteo não era judeu, era misto. Não tinha direito, era forasteiro. Morava em Listra e Derbe, região licaônica, Ásia Menor. Mãe judia, pai grego. Não tinha sangue original. Aí Deus entrega o seu filho à cruz. Ele aguenta o massacre de Jesus na cruz. Para pagar o preço para a gente entrar. Porque a natureza não teve como nos colocar. Diga para quem está ao seu lado, eu já entrei pelo sobrenatural. Então nem a natureza vai me parar. No alto da cruz, qual é o grito de Jesus? Pai, está. A palavra consumado era um termo monetário de compra e venda, e não era uma compra à prestação. Esses dias minha esposa queria uma máquina de lavar louça. Eu digo, filha, isso é caro. Fui na Magazine, não vou citar o nome, desculpe, é comercial e não é ético. Aí dividi 10 vezes. Aí eu não posso dizer que está consumado. Vou esperar 10 meses. Mas o pagamento foi à vista. O pecado pensou que ele não ia pagar. Pai, foi à vista. A palavra consumado no original é tetelestai. Ou seja, eu contraí uma dívida com o presbítero Leonardo, na época aqui de Paulo, e não paguei. Então ele pega uma promissória
com ordem jurídica, legal, e escreve: devedor. Chega na minha porta principal, cola: devedor. E ninguém tem um direito de tirar. Quem passa sabe que eu e o que me pertence se tornou escravo dele por uma dívida. Aí vem o pastor Adjair, diz: Bento, tu é preto, beiço virado, tu não vale nada, mas eu gostei de tu. Eu vou abrir mão do melhor que eu tenho, da minha fortuna, e vou pagar a tua dívida, e vou fazer você meu. Aí ele vai, foi o que Deus fez, abriu mão do seu próprio filho, e disse: vou pagar o preço, pela graça, e nós não merecíamos. Aí quando ele paga, pastor de Jailton, vai, pega uma promissória jurídica, e escreve nela: Telestai, com letra maior do que a que está na minha porta de devedor. Ele vai na minha porta, arranca a de dívida e coloca a nova, Telestai. Quem passa, querendo ou não, vai ter que engolir. Está livre, está livre, está livre. Tem um novo processo, vai ter direito agora de filho. Colossenses capítulo 2. Aconteceu que Paulo diz isso depois da cruz. Versículo 14 e 15. É uma ordem jurídica, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças jurídicas, de alguma maneira nos era contrária, ele atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando, tomando o que era das potestades, que era nós, despojando os principados e as potestades, e os expôs publicamente deles, e triunfou na cruz. Por isso que no século 21, você acha que é fácil o inferno aguentar um grupo de jovens, um grupo de crentes como esse, em uma igreja, deixando tudo em um dia de especial para adorar a Deus, e ele não fazer nada? É porque não tem como, porque ele não respeita se você é branco, se é preto, ele não tem medo se você é rico, se é pobre, se é fazendeiro ou é gari. É porque quando você aceitou Jesus, na tua testa foi colocado: Telestai, é meu, é livre, está pago, está pago, está pago. Quem está livre, quem está livre, quem está livre, adora. É por isso que eu recebo o conselho de muitos doutores, Charlie, Vitória. Eu fiz curso pelo médico de teologia, e tenho orgulho de dizer que cortei cana há muito tempo, tratorista, motorista. Eu creio que aqui tem gente que me conhece. Aí hoje diz: Bento, tu não é mais cortador de cana, tu é doutor. Tu chegou aonde qualquer pregador queria chegar. Para que tá mais suando camisa? Para que tá mais falando línguas estranhas no púlpito, chorando? Isso é antiético, é higiênico, contrário. É anti-higiênico. Vai estudar o coach, vai pregar psicologia, é o que dá dinheiro. Respeite, acho bonito, mas eu digo: eu não posso. Eu sei quem eu era, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu aprendi. Continue pregando o que vocês querem, mas eu vou continuar pregando Bíblia, porque foi isso que eu aprendi. Eu vou continuar pregando o Pentecoste. Tem igreja que eu vou pregar que é maior do que essa, chique, e só tem elite, 90%. O bilhetinho chega: Bento, eu sei que tu é pentecostal, mas só tem elite. Evita levantar a mão, pular e falar línguas estranhas. Com 20 minutos, a elite está botando lenço no olho. Eu digo: agora eu quebro eles. Aleluia. Mas eu louvo a Deus que no dia 4 de abril de 2026, eu estou no Comaderge, e aqui ainda tem uma geração pentecostal, não tem?
Aqui ainda tem uma geração que, porém, continua naquilo que aprendeu, não tem? Deixa eu ver o barulho dela. Deixa eu ver o barulho dela. Deixa eu ver o barulho dela. Adora, adora. Urabagalaya rayasha. Urabagalaya rash. Alaya rabagaya shadawas. Uragalaya ribagaya devas. Diga aí, sal. E digo aí, shadawagalas. Urabagalaya jega sacha fas. Aniuraya sacha kaya sacha galas. Ambigureia Santa Yadalaya Santa Vras. Ei, no ai, suplício, ei, decai. Anibiguleia Santa Yadalaya. Eu sou o mesmo. E não há mudança em mim. Nesta noite estou fazendo coisas grandes. Estou levantando uma geração poderosa no poder da minha palavra. Recebam a apoteose da minha glória, diz o Senhor desta igreja. Agora, 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 agora. Eu estou com 20 dias que fiz uma cirurgia. Minha esposa disse, vai não. Eu digo, vou. Mas não pula não. Corta a câmera que eu vou pular. Quem quer compartilhar comigo esta pedra que está queimando aqui? Juventude, seja batizada no Espírito Santo. Recebe variedade de língua. Agora, agora, agora. O projeto natural caiu os ramos. Agora vem o sobrenatural. Diga para quem está ao seu lado, a natureza não queria, mas a graça me aceitou. Sem útero. O processo natural do capítulo 3 do Gênesis até aqui não recebeu o que o sobrenatural recebeu, porque já está pago. Aí Jesus volta para o Pai e diz, Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia dar o que Adão perdeu. Pode olhar, do Gênesis 3 até aqui, o Espírito Santo vem sobre. E o que está sobre, está acima. Ele vinha sobre fulano, específico e temporário, seletivo. Aí Jesus diz, Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia derramar o seu Espírito para ela. E eu não quero sobre, eu quero agora dentro deles, como era no começo. Aí Lucas, Atos 2, estava a igreja reunida lá em Jerusalém, e de repente vem um barulho, como de um vento impetuoso e veemente, e o Espírito vem sobre, mas não termina, e todos foram cheios, só enche se entrar, só enche se entrar. Ele entrou, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Paulo escreve à igreja de Coríntios, dizendo,
capítulo 6, 19 e 20. Leiam, e enche o peito e lê. 1, 2, 3. Vinte, porque foste diga, você custou caro. Eu vou citar algo secular. Teve uma época que um jogador brasileiro chamado Neymar, e é craque, foi comprado por um time, Paris Saint-Germain, pelo um alto valor em euro. E justamente quando a imprensa publicitou, eu estava passando em uma praça, e cheio de gente. Eu parei, quando eu vi o valor, eu disse, glória a Deus. Aí disseram, pastor Genival, até o senhor está alegre pelo que o craque custou? Eu disse, mais do que ele. Mas, oxe, o senhor gosta de futebol? Eu digo, não, é que ele é craque. Ele mereceu essa quantia. E eu nem craque era ruim, zambujeiro. E esse valor que o time pagou é fichinha pelo que foi comprado eu. Porque o senhor foi comprado, fui. Qual foi o valor? Disse Pedro, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como a prata, como o ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. O precioso sangue. Você custou caro. Então, se você custou caro, e o Espírito Santo habita em você, e só habita quem está dentro. Diga para quem está ao seu lado, se você pode me ajudar. Diga, se eu sozinho, com esse Espírito morando em mim, não é hóspede, não é turista, não flertou, mas é proprietário, morando em mim, eu já faço raiva o inferno, já faço o céu descer na terra. Diga, imagina eu e você junto no Comaderge. Vamos fazer o céu descer, vamos perturbar o inferno. Quem incendeia quem está ao teu lado, quem tem língua castanha rasga. Vai, incendeia, 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 incendeia. Ai, caramba. Aí Paulo vai escrever para a igreja que Timóteo era presidente. Efésios, a igreja de Éfeso foi inaugurada nos anos 53, debaixo desse poder, com os gentios, mágicos, que alargaram tudo e aceitaram Jesus. 10 anos se passaram, esfriou, não era mais a mesma. A opulência da cidade esfriou aquela igreja. Esse é o perigo da nossa geração. Hoje nós aplaudimos muitos homens, prega muito, canta muito. Eu vou para o culto, eu já saio de casa falando línguas estranhas, não sei nem quem vai pregar. Aí olha o que ele diz, Efésios, olha o que a graça fez, ele vai lembrar isso, Efésios capítulo 2, ele diz, isso é para os forasteiros, que eram, está escrevendo, o broto morreu, não tem útero. Aí ele está dizendo que agora vai além da natureza, porque a ressurreição de Cristo não é natural. O homem natural não esquenta as coisas do Espírito, é sobrenatural. Aí com o sobrenatural, ele diz que foi isto que nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestades do ar.
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora lê comigo e enche o peito. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvo, é pela graça. Versículo 11, leiam, portanto, Efésios, para uma igreja fria não se esquecer, portanto, de que vós eram gentios. Gênesis 17, esse mesmo pode passar, versículo 12, chamados pelos que na carne feita. Lembra da circuncisão do capítulo 17? Os judeus diziam: vocês são imundos, não têm direito a adorar. Mas agora, depois do pagamento, depois da graça, naquele tempo, vamos lá, gente, enche o peito, que naquele tempo, vamos lá, 1, 2, 3, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus. Versículo 13, enche o peito. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Jesus chegaste perto. Versículo 19. Assim, prossigam, nem forasteiros, e da família, e enche o peito. Olha para quem está ao teu lado e diga: você sabia que pela graça agora eu sou cidadão do céu? Seu passaporte está na minha mão, não enfrento mais imigração, faço parte da família. Queiram que não queiram, vai ter que me engolir. Sou cidadão do céu agora, sou cidadão do céu. Ele achou pouco. Romanos 8, 14 ao 18. Ele disse: eu não quero só como cidadão. Lembra que eu falei dos meus filhos? Que ele tem um direito de entrar na minha casa, fazer o que quer, que é filho. Tem direito de desfrutar do melhor do pai. Porque todos que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o escrito do espírito de escravidão, para outra vez estarem com temor ou com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos. Quer dizer, você agora pode dizer: ô paiinho, papai, você pode entrar agora. Porque para o projeto natural, só um homem entrava uma vez por ano. Tinha um véu de 20 metros de altura, 20 centímetros de espessura, 300 homens para movê-lo. Agora, pela graça, o projeto sobrenatural, quando entra, é Deus que rasga o véu. Diz: agora é filho, não vai ter mais limite para o sobrenatural. Olha para quem está ao teu lado e diga: você é filho, agora entra, adora. Versículo 16.
o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque tenho para mim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiro, verdadeiramente herdeiro de Deus, como também co-herdeiro de Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem está esperando? Quem está esperando? Quem está esperando? Há cerca de 2000 anos atrás, Paulo estava motivando. Quando os algozes entraram na cela, diz a história, e disseram: prisioneiro Paulo, ou você desiste da fé, ou vai morrer. Ele não tem dúvida, pega a caneta, pega o pergaminho e começa a escrever para a nova geração. Meu filho Timóteo, a minha hora chegou. Estou sendo oferecido por sacrifício de aspersão, mas eu combati o bom combate, filho. Acabei a carreira e guardei a fé. E agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todo que aguardam a sua vinda. Eu estou te escrevendo, filho, sintetizando, para que não despreze o dom de Deus que há em ti. Eu sei que está difícil, mas não tenha vergonha do Evangelho de Cristo, nem de mim, porque eu estou preso por amor a Ele. Mas continua pregando o que tu aprendeste, filho. Porque quando Ele nos chamou, não foi por merecimento, foi pela graça. Nos últimos tempos vão vir homens como estes aí, filho, distorcendo a palavra. E a igreja não vai mais querer ouvir a sã doutrina, porque vai doer nos ouvidos como comichões. Os doutores vão querer muito dinheiro para pregar. Os doutores vão querer fama, mas não se vende, filho. Tu, porém, filho, continua naquilo que tu aprendeste desde criança, filho. Não se dobra, não se vende. O projeto natural invadiu Jerusalém, invadiu Samaria e a Judéia. O projeto sobrenatural invadiu a Ásia, pegou Timóteo e outros. O projeto sobrenatural invadiu a África, invadiu a Europa, invadiu a América Central, invadiu a América do Norte. O projeto sobrenatural cruzou o Atlântico e chegou na América do Sul. 1911, pegou a Assembleia de Deus no Belém, no norte do Brasil. De lá entrou no Nordeste, pegou Genival Bento e outros. Do Nordeste entrou no Sudeste, e do Sudeste chegou no Centro-Oeste. Na década de 30, a Assembleia de Deus está em Belém, em Goiânia. Em 1956, chega em Jataí. E agora, 50 anos aproximadamente, estava nascendo a Comadege em Jataí, dizendo: eu vou permanecer no que eu aprendi. Fique de pé, por favor. Pastor Adejaí, eu sou pentecostal. Me permita. Sou co-pastor de uma igreja de 6.000 membros. Não vou usar meninice. Mas eu queria que, se você
estiver perto de um crente do mesmo sexo, ou íntimo, virasse para ele aí, como eu estou com... Vem cá, evangelista Pedro. Olha no olho dele aí, não olha para mim não. Olha no olho dele e no olho dela, filhos. Prega comigo. Olha para ele e para ela e diga: ô ex-forasteiro, ô ex-estrangeiro, agora filho, sobrenatural. Diga: nem a natureza pode me parar. Diga: a religião tentou parar, não conseguiu. Diga: o Império Romano tentou parar, não conseguiu. O Coliseu Romano tentou parar, não conseguiu. A pandemia tentou parar, fechou a porta da igreja, mas eu estou aqui, não conseguiu. Diga: me faz um favor, a partir desse comadege, se tu encontrar alguém que pensava que eu ia parar, que eu estava frio, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer no que eu aprendi. Abraça ele, abraça ela. Adora, 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 adora. Vai, vai. Quem tem línguas estranhas fala. Incendeia quem está ao teu lado. Vai. Quem não é batizado, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá rapidinho. Quem quer ser batizado hoje, sai do teu lugar. Se você pode, vem aqui à frente pra gente orar. Quem está afastado, quer voltar, vem. Quem quer ser crente, vem. O preço foi alto. Por isso que o mundo chama a gente de doido. E na ótica natural é doideira mesmo. Porque eu já entrei pela doideira. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Primeira alma para Jesus, aonde está? Primeiro filho para voltar para casa, aonde está? Me dá um sinal nas tuas mãos aí. Primeiro filho para voltar. Faz assim, que se estiver aqui, levanta a mão. Se estiver aí, vem. Primeira vida para aceitar Jesus, cadê você? Já passei 10 minutos. Quero concluir, cadê você? Eu estou pregando no Comadres. E não é o pregador, somos nós. Deixa eu ver o barulho de línguas estranhas. Seja batizado agora. Já vai falando línguas estranhas. Não é o pregador, é Jesus que faz. É um direito seu, constitucional, na cruz do Calvário. O preço foi alto para você entrar no sobrenatural. Então, se tem jovem que fala línguas estranhas no século 21, me ajuda aqui. Põe as mãos sobre quem não é batizado. Se tem crente cheio do poder de Deus, deixa eu ouvir o barulho. Soberano Deus, em nome de Jesus, eu preguei a mensagem que está no meu coração, que não é por obras, mas é a graça. Então agora, Senhor, estou pregando para um povo chamado doido, pelos que já entraram no sobrenatural. Agora, batiza com o Espírito Santo, Jesus. Quem não é batizado, renova agora. Quem precisa ser renovado, receba variedade de língua. Receba, saia daqui falando línguas estranhas. Saia daqui pipocando no poder de Deus. Receba a unção que está
sobre mim. Agora, 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 agora. Livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Adora. Nada além do Agora, sangue. foi o sangue de Jesus que te deu esse direito. Foi o sangue de Jesus que te deu esse direito. E eu sou livre. Eu sou livre. Adora, adora projeto sobrenatural. Nada Vai, além do batiza sangue. na minha direita, na minha esquerda, na minha retaguarda, na minha vanguarda. Vai, 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 adora, esquece tudo e adora, adora, adora. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.